Boa noite, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Infelizmente, não estou aí de forma presencial, tenho que estar de forma virtual por motivos de força maior, mas nós vamos estar aqui nessa noite abordando, aprofundando um pouco mais essa nossa caminhada para sermos escravos de Jesus por Maria. É muito importante que a gente vá entendendo cada etapa, cada lugar onde a gente vai se fixando, cada dia, cada reflexão. É importante que a gente tome nota, anote cada coisa, escreva, leia o tratado, reze com o tratado, faça a preparação com todo o nosso coração, porque isso vai de fato nos levar a sermos consagrados a Nossa Senhora melhores. E se formos melhores, com certeza nós vamos estar mais unidos a Jesus e levando outras pessoas a estar mais unidas a Jesus. Então, é importante que a gente desde já entenda isso, porque esse é o nosso caminho. Se vocês escutarem algumas coisinhas aqui, é porque o meu filho está aqui do lado e de certa forma ele é um pouquinho animado. Graças a Deus. Mas vamos lá. A gente vai recapitular um pouquinho falando sobre o que a gente foi falando na semana passada, sobre o desapego do mundo, o pecado original e as suas consequências. Acredito que a pessoa que esteve deve ter abordado bem sobre isso, que é muito importante que a gente entenda, na verdade, as consequências do pecado na nossa vida. A gente também foi falando sobre a renovação das promessas do batismo e, por fim, foi falando também sobre o conhecimento e desapego de si mesmo, né? O desprezo de si mesmo. Na verdade, uma grande marca dos escravos de Nossa Senhora é o desprezo por si mesmo, porque ela teve esse desprezo por si. E quando a gente fala de desprezo de si mesmo, a gente não está falando que nós somos um lixo, nós somos um nada, mas, de fato, o mais importante, o mais profundo, o mais concreto da nossa vida é Jesus Cristo. E diante de Jesus, tudo é nada. Diante de Jesus, para escolhermos entre Jesus e qualquer outra coisa, toda e qualquer outra coisa é desprezível. Então é nessa profundidade que a gente toca. A gente não está falando simplesmente de você se sentir um lixo, uma, sei lá, a escória da humanidade. Não é nesse ponto, mas é de entendermos que diante de Jesus, tudo é menor, tudo é pálido, tudo é preto e branco. São Luís, no seu tratado, fala logo no início que diante de Deus, Nossa Senhora é menos do que um átomo. E é interessante a gente perceber ainda porque na época em que São Luís escreveu isso, não existia ainda a divisão do átomo. A ciência ainda não tinha se atinado para isso. Então o átomo era a menor molécula, a menor partícula que nós conhecíamos. Então, o que é que São Luís Grignon de Montfort quer nos dizer aqui? Nossa Senhora, diante de Deus, ela é menor do que a menor partícula que existe na humanidade, no mundo inteiro, no mundo criado. Aí a gente, claro, fica pensando, né, que se Nossa Senhora, diante de Jesus, diante de Deus, é menos do que um átomo, a gente é menos do que o quê, afinal? Então, é importante que a gente desde já entenda todos esses conceitos preliminares para ir para a aula de hoje. E que, na verdade, uma coisa vai introduzindo a outra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento de Maria e o conhecimento de Jesus. E vocês vão notar que, nessa aula de hoje, a gente vai falar muito pouco sobre Maria e muito mais sobre Jesus. Por que, Rafael? Maria não deve ser considerada? É claro que ela vai ser sempre considerada. Mas é importante a gente entender que Maria é assim. Maria é a humilde. Maria é a humilde serva do Senhor. Maria é a toda pequena, aquela que deixa Jesus se sobressair. Os verdadeiros devotos de Nossa Senhora são todos unidos escravos a Jesus, porque ela sempre nos conduz a Jesus Cristo. Maria nunca toma para si nenhum fiel. Ela sempre nos conduz para Jesus. Porque foi isso que ela fez. Ela não tem como nos ensinar outro caminho. O caminho de Maria foi esquecer-se de si e lembrar-se de Jesus. E como ela sempre se lembrou de Jesus, ela sempre vai apontar para Jesus. Então é importante que a gente desde já entenda isso da parte de Nossa Senhora. E a gente vai descer um pouquinho, vai abordar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu te peço que nessa introdução você já partilhe com a pessoa que está do seu lado o que é que você já foi achando disso, né? Que é relembrar também aquilo que a gente já foi falando na aula anterior. Partilhe com a pessoa que está do seu lado.
E aí, o que é que você partilhou com a pessoa? Deve com certeza ter partilhado muitas coisas riquíssimas. É porque Nossa Senhora é uma vida rica para nós. E aí, a gente já entendeu que Nossa Senhora diante de Deus é menos do que um átomo, mas diante de nós ela é o grande modelo que nós devemos seguir. E aí a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Então, Maria tem uma profunda relação com Deus, principalmente no que diz respeito à missão de Deus diante do ser humano. Por exemplo, Maria é a nova Eva. Como assim Maria é a nova Eva? E é interessante a gente perceber o trocadilho que Deus vai fazendo. Se Eva era a primeira mulher, como é que o anjo saudou Maria? Ave. Ou seja, ave, o contrário de Eva. Então, se por Eva nos veio a morte, a Ave Maria nos traz de volta a vida. A Ave Maria nos dá o próprio Jesus. A Ave Maria nos apresenta a vida verdadeira. Por que Jesus, por exemplo, chamava Maria de mulher? Pouquíssimas vezes a gente vai ver Jesus conversando diretamente com Maria na palavra de Deus e ele nunca tratou ela por mãe, mãezinha, ou como a gente costuma chamar aqui no Nordeste, maninha. Por que ele não chamava ela por esse pronome de tratamento tão aconchegante? Porque, na verdade, Jesus entendia quem era Maria dentro do caminho da salvação. E ele sempre tratou Maria como a mulher. Por que a mulher? Porque ela é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. O que é que Deus diz para Adão e Eva no paraíso quando eles foram expulsos? Aliás, para Adão e Eva não, para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E essa mulher é Nossa Senhora. Essa mulher é Maria Santíssima. Essa mulher é aquela que aponta Jesus desde o início da sua vida. Maria é o maior modelo que nós temos de vida cristã. E nós temos muitos modelos, sim ou não? A vida dos santos nos impulsiona para Deus. A vida dos santos nos inspiram. Quem aqui nunca se inspirou, sei lá, com São Francisco, com Santa Teresinha, sei lá, com Santa Rita de Cássia, com tantos outros santos, com Santa Faustina, com São João Paulo II, com São Padre Pio? Mas ela é o maior modelo que nós temos. Primeiro, porque, como a gente sabe do dogma mariano, a gente vai falar um pouquinho mais com paciência sobre ele, mas como a gente sabe muito bem que em vista dos méritos de Cristo, de Maria foi retirada a marca do pecado. Ou seja, Maria nasceu sem pecado. Assim como Jesus nasceu sem pecado, assim como Adão e Eva nasceram sem pecado. Então, é importante que a gente já entenda de fato essa visão que nós precisamos ter sobre Maria. Ela não é qualquer mulher. Ela jamais será qualquer mulher. Ela sempre vai ser a mulher do Gênesis ao Apocalipse, aquela que sempre nos aponta para Deus, aquela que é sempre o nosso modelo. Maria, inclusive, não tem pecado, e pelo fato de ela não ter pecado, a decisão dela lá diante do anjo, aquele faça-se em mim segundo a tua palavra, não teve volta. As nossas decisões têm volta muitas vezes porque nós somos marcados pelo pecado. Mas Maria não. Maria não tinha pecado. Então a decisão de Maria ali foi definitiva. É óbvio que ela foi tentada. É óbvio que em muitos momentos ela foi tentada a voltar atrás. Mas dentro dela existia muito mais força da palavra dada por ela não ter pecado. Maria é aquela que mais amou Jesus Cristo. É aquela que mais se uniu a Deus. Porque entendendo que Jesus é Deus, claro, Jesus é Deus, e entendendo que Jesus é Deus, ninguém se uniu tão intimamente a Deus como Maria. Maria teve Deus no seu ventre. Maria, inclusive, é importante a gente mencionar isso porque o Espírito Santo fecundou Maria, como a gente sabe. No livro no Evangelho segundo São Lucas, a gente escuta que Jesus foi concebido em Maria por obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tem carne. Deus Pai também não tem carne. Então, de quem veio a carne de Jesus? De Maria. O sangue de Maria é o sangue de Jesus. Por isso que Maria é a nossa corredentora. Porque foi das veias dela que vieram o sangue das veias de Jesus. Que vieram principalmente as gotas do sangue redentor derramados na cruz. Maria é de fato essa mulher que nos une profundamente a Deus. Porque ela é humana, unicamente humana, 100% humana. Ela não é como Jesus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Maria não. Maria é 100% mulher,
100% humana. E sendo 100% humana, teve essa íntima relação, essa íntima ligação com Deus. Ao ponto de, como nós já dissemos, vamos falar um pouco mais sobre o dogma lá na frente, ela subiu aos céus, ela foi elevada por Deus aos céus. Então, Maria está no céu de corpo e alma. Nenhum outro santo tem esse benefício, digamos assim. Só Maria está no céu de corpo e alma. Maria é a figura acabada da igreja. Toda a igreja tem o seu fim em Maria, porque ela se uniu perfeitamente a Deus. E a igreja, que é a cabeça, a igreja, que é o corpo de Cristo, cabeça, busca se unir intimamente a Jesus, a Deus, que é a cabeça deste corpo místico. Então é importante que a gente também entenda essa profunda relação de Maria com a igreja. Maria é a figura acabada da igreja, ela é o modelo da igreja. Ela, de fato, é importante a gente já vai mencionando ela nesses pontos, porque em Maria o homem encontra o seu fim, porque Maria sempre vai nos conduzir para Deus. Em Maria nós encontramos o grande modelo que devemos seguir. Se Jesus de fato é o grande modelo nosso, Maria é esse caminho que nos conduz ao grande modelo. Então, Maria é essa figura acabada da igreja. É olhando para Maria que nós buscamos ser mais humildes, buscamos ser mais castos, mais pobres, mais obedientes, mais unidos à igreja, mais fiéis. É olhando para Maria que nós rejeitamos o pecado. Maria é o paraíso de Deus, porque olhando para Maria nós retornamos ao Éden. Olhando para Maria e buscando viver como ela viveu, nós vamos passo a passo retornando ao Éden de Deus, ao ponto de que, no futuro, na glória eterna, nós estaremos unidos a Deus e também a Maria, é claro. É claro que sim, é importante que a gente entenda que nós vamos estar unidos a Maria porque ela está unida a Deus. E a nossa união vai ser com Deus, não literalmente com Maria, mas vai ser união com Deus. E Maria é esse caminho. Maria é, como nos diz o canto do Acátitos, é a escada celeste pela qual o Eterno desce. Maria é esse modelo para nós. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus que diz que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade, Jesus pensava em Maria. Porque ela de fato foi a primeira. Ela de fato foi aquela que viveu intensamente a vontade do Pai. Ela sim é mãe de Jesus, não somente na carne, mas ela também é mãe de Jesus porque ela é a primeira fiel. Porque ela é a primeira que se une a Deus. Ela desde sempre se uniu a Deus. E antes de mais nada, a gente vai entendendo Maria como a mãe de Deus. É um dos dogmas marianos, né? Maria, a Theotokos, a mãe de Deus. Porque se nós entendemos que Jesus é Deus, nós entendemos que Maria foi mãe terrena de Deus. E não tem condição de ter gerado Jesus na carne sem se unir a Ele, ao ponto de ser a mãe do próprio Deus. Então é importante que a gente entenda a íntima relação entre Maria e Jesus, a profunda relação entre Maria e Jesus. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas converse com a pessoa que está do seu lado sobre isso que a gente foi falando até agora. E olhando para Maria, a gente justamente toca no mistério, porque Maria, humana, é a mãe de Deus. Então, ela não tem uma relação unilateral com Jesus, no sentido de que, enquanto Jesus esteve vivo nessa terra, então ela foi mãe. Depois disso, já não é mais mãe. Não tem como haver essa relação
unilateral entre Jesus e Maria. A íntima relação de Jesus com Maria é muitas vezes porque, como dizem muitos teólogos, antes de Maria gerar Jesus no ventre, ela já gerou Jesus no seu coração. Maria era aquela que esperava a promessa. Maria, como todo bom judeu, era aquela que esperava pelo Messias e teve a grata surpresa de ter o Messias sendo gerado no seu ventre. Maria não é qualquer mulher. Jamais Maria será qualquer mulher. Tanto que ela, de fato, nós prestamos a ela o culto de hiperdulia, que quer dizer um hiperrespeito, uma hiperhonra que nós damos a Maria. Porque, de fato, ela é maior do que qualquer outro santo. Em Maria nós encontramos todas as virtudes. Em Maria nós encontramos a remissão. Maria foi a primeira redimida. Maria foi a primeira cristã, como diz a música dos cantores de Deus. Então, é importante também que a gente entenda todo esse paralelo com a vida de Maria. Maria foi assunta ao céu, elevada ao céu, não pelas próprias forças, porque Maria tinha a profunda compreensão de quem ela era e não se ergueu, não se levantou, mas sempre se colocou no seu lugar de humilde serva do Senhor. E como humilde serva do Senhor, foi levada por Deus. O céu é para corações humildes como o de Maria. E nós precisamos desse coração humilde e despojado de Nossa Senhora para nos unir a Deus. Maria é importante a gente entender também no outro dogma de Maria sempre virgem. Maria foi virgem antes, durante e após o parto de Jesus. Por quê? Porque em Maria não existe a mancha do pecado. E é importante que a gente olhe para esse dogma não somente elevando Maria, mas principalmente entendendo o poder de Deus que faz o impossível. E de fato, é impossível uma mulher engravidar e permanecer virgem. É impossível uma mulher conceber e permanecer virgem. A ciência já nos mostra isso. Profissionais de saúde, tem algum por aí? É impossível, mas Deus é o Deus do impossível. E Deus não precisou romper a virgindade de Maria para vir ao mundo. Então é olhando para Deus, é olhando para os méritos de Cristo, é olhando para Cristo que nós entendemos que Maria é sem pecado. É olhando para Cristo que entendemos que Maria permanece virgem. Ela é a Virgem Mãe. Os dois paralelos existem em Nossa Senhora. Ela é virgem e ela é mãe. Então, em Maria nós encontramos tudo o que nós precisamos para ir para o céu. Tudo o que nós precisamos para nos unir mais perfeitamente a Jesus. Se Deus é de fato o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, se Jesus nos diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, esse caminho de Jesus chama-se Maria. Maria é a porta do céu. É em Maria que nós encontramos a verdade. É em Maria que nós muitas vezes vamos ser consolados. Quem aqui já se sentiu consolado por Maria? Eu muitas vezes. Mas partilhe aí com a pessoa que está do seu lado, porque depois de tanto falar e se deliciar com a vida de Maria, nós vamos falar sobre Jesus. Para falar sobre Jesus, eu peço licença porque a gente vai citar alguns pontos do catecismo da Igreja Católica. Aí eu vou ter que ficar de vez em quando olhando para a minha colinha aqui, porque às vezes tem textos maiores que não dá para simplesmente estar falando ou recitando. Mas é importante que vocês escutem a fonte, aquilo que está escrito no catecismo da Igreja Católica, tá bom? Mas vamos começar a falar sobre Jesus. Jesus é o nosso Deus. Antes de mais nada, Jesus é o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. É para onde a nossa vida vai.
Ele é o nosso fim último. Ele é o nosso Salvador. Ele é a ponte do homem até Deus. Jesus, com a cruz, se tornou essa ponte que nos ligou novamente a Deus. E a ponte que nos liga a Deus é o próprio Deus. É importante a gente perceber a riqueza que é Jesus na nossa vida. Gente, entendamos uma coisa. Não existe nada mais importante na nossa vida do que estar unido a Jesus. Essa é a riqueza que o mundo precisa descobrir. Essa é a verdade que o mundo precisa entender, porque o mundo se voltou contra Deus. Nós vemos muitas vezes grandes pessoas queridas para nós, grandes personalidades no mundo, grandes formadores de opinião, que quando a gente para prestar atenção de fato no que eles falam, são pessoas com todo respeito à vida delas e com toda compaixão, inclusive, são pessoas muitas vezes perdidas. Por quê? Não é porque a gente que conheceu Jesus é melhor do que elas. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, em nós, pelo fato de conhecermos a Jesus, a responsabilidade cai com mais peso. Nós temos mais responsabilidade de nos unir a Jesus do que quem está no mundo. Mas muitas vezes nós vamos vendo pessoas infelizes naquilo que falam, na vida que levam. Por quê? Não é porque a gente é melhor do que elas. Não é porque a gente é um povo privilegiado, mas porque elas ainda não descobriram a riqueza que nós descobrimos. Mas vamos ao texto aqui para a gente entender um pouquinho, descer um pouquinho no conhecimento sobre Jesus. Primeiro, em hebraico, não sei se vocês já sabiam, mas o nome de Jesus quer dizer Deus salva. Quando da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, o qual exprime ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, ele será quem, em Jesus, seu Filho, eterno feito homem, salvará seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus quer dizer Deus salva. A palavra Jesus, o vocábulo Jesus, a etimologia do nome de Jesus quer dizer Deus salva, que define de fato quem ele é e o que ele faz. Ou seja, Jesus é Deus e Jesus salva. Ou seja, Jesus, desde já pelo seu próprio nome, já nos mostra quem ele é e para onde ele quer nos levar. Mas vamos ao texto novamente. Em Jesus, Deus recapitula assim toda a sua história de salvação em favor dos homens. E aí a gente, claro, olha novamente para a nossa criação, onde o homem era unido a Deus, não existia separação entre Deus e o homem, e o homem pecou. O homem tendo pecado, Deus, na Trindade, bolou um plano para salvar o homem, porque ama demais o homem para ver o homem se perder. E o plano bolado, a melhor ideia, foi enviar o seu Filho único, enviar o Verbo divino, feito carne, que nós chamamos de Jesus, que quer dizer Deus salva. Ou seja, em Jesus, o plano de salvação se conclui. E aí, claro, o próprio Jesus nos fala que após ele virá o Espírito Santo que nos conduzirá da salvação na cruz até a vida eterna. Esse é o plano do Espírito Santo, que é nos conduzir para a vida eterna. Mas tocando no ponto de Jesus, claro que em Jesus nós encontramos o Pai e o Espírito, porque em Deus não há divisão. Mas, parando para falar só sobre Jesus, a gente entende essa dimensão da salvação que nos foi dada por Jesus. Converse com a pessoa que está do seu lado para a gente ir continuando. E aí a gente volta também falando um pouquinho sobre a dimensão da palavra Cristo. Nós chamamos Jesus de Jesus
Cristo. E por quê? Cristo, na verdade, é um termo grego que define o hebraico Messias, que quer dizer, no nosso português, o ungido. Ou seja, o povo esperava pelo Messias, o povo esperava pelo Cristo. E Jesus é esse Cristo, Jesus é esse Messias, Jesus é o novo Davi, Jesus é aquele esperado pelo povo que sofria, que andava nas trevas. E é interessante a gente perceber que o povo hebreu foi um povo muito sofrido durante os anos, durante os séculos, e esperava ansiosamente por esse Messias. E o Messias nos veio para nos fazer entender que o fim da escravidão do povo hebreu não se limitava somente à escravidão física, mas a libertar da escravidão do pecado de uma vez por todas. E mais ainda, Jesus nos faz entender que esta salvação, essa libertação da escravidão não se limita só ao povo hebreu, mas a todo o povo, a toda a humanidade, a todo um povo que geme e sofre, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Mas vamos voltar para o texto. Com efeito, em Israel eram ungidos em nome de Deus aqueles que lhe eram consagrados para uma missão dele de manada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, porque Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. E isso a gente vai mencionando também no seu nascimento. Quando os reis magos encontram Jesus no estábulo, quais são os presentes que eles oferecem a Jesus? Ouro, incenso e mirra. Então, nisso se cumpre de fato a compreensão de que Jesus era o Messias, porque o ouro era um presente geralmente dado aos reis. Aqueles que um dia reinariam recebiam como presentes no seu nascimento o ouro. O incenso era de fato a figura do sacerdote. A figura do sacerdote recebia o incenso. Os filhos dos sacerdotes que se tornariam posteriormente sacerdotes recebiam como presente o incenso. E a mirra era de fato um presente dado àqueles que seriam profetas. Então a gente vai vendo de fato Jesus, que é esse sacerdote, rei e profeta. E nisso toda a expectativa messiânica, tudo que o povo esperava de libertação, se cumpre em Jesus. A gente continua falando também de Jesus como o Filho de Deus Pai. E quando a gente fala de filho, a gente não fala da filiação que a gente entende, humana, mas da filiação divina. Porque Jesus é filho do Pai, mas ele é tão Deus quanto o Pai. Então, de fato, existe essa proximidade, mas eles são, de fato, Deus. Não existe divisão entre o Filho e o Pai. E não existe o Pai ser mais Deus do que Jesus. Não, ambos unidos são Deus. Então, em Deus não existe essa separação. E aí a gente vai voltar ao texto para ver um pouquinho sobre a dimensão da filiação divina. Que diz: o Filho de Deus no Antigo Testamento é um título dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel e aos seus reis. Nestes casos, significa uma filiação adotiva, que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de particular intimidade. Quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal de tais textos, que ele seja mais que um simples ser humano. Os que assim designaram Jesus enquanto Messias de Israel, talvez não tenham querido dizer mais. Porque exatamente nisso. Jesus é o Filho de Deus Pai, mas Jesus é Deus. Jesus não é um humano simplesmente, ele é 100% humano, mas ele é 100% Deus. 100% Deus. E essa filiação que de fato, para a gente muitas vezes pode ser um motivo de questionamento. Ah, mas como assim? Ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo? Ele não é 50% cada? Não, ele é inteiro. Em Deus não há divisão. E Jesus é inteiro Deus, inteiro homem. Ele inteiramente assumiu a humanidade. Então, é importante também que a gente já vá entendendo que, claro, isso é um mistério. Nós não temos como
descobrir, desvelar o mistério, porque para a nossa inteligência, que é limitada, é impossível. O que nós podemos é contemplar esse mistério e ficarmos maravilhados. Partilhe com a pessoa que está do seu lado sobre isso. Vamos correr que o tempo está curto. Então a gente continua falando sobre Jesus, que é o Senhor. E é interessante a gente perceber que chamar Deus de Senhor era uma prática dos judeus, porque eles não mencionavam o nome de Deus. Então, geralmente, quando você chamava Senhor, em hebraico Adonai, era de fato uma designação para o próprio Deus. E a gente vê isso, por exemplo, em Isabel. O que é que Isabel diz para Maria? Que honra de receber a mãe do meu Senhor. Em outras palavras, que honra em receber a mãe de Deus. Então Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor esperado. Jesus é o nosso Deus. E é de fato interessante perceber que, como Senhor, como nosso Deus, Ele é maior do que qualquer rei humano. Ele é maior do que qualquer ídolo humano. Porque Ele é de fato o nosso Deus. Muitas vezes a gente pode ficar imaginando em relação à idolatria e muitas vezes a gente não entende que a idolatria ela pode estar no nosso meio com muito mais força do que a gente imagina. Qual o rumo que a sua vida tem levado? Qual o sentido da sua vida nesse tempo? É o Deus do impossível? É o nosso Senhor? Ou vai sendo, sei lá, uma faculdade? Ou vai sendo, sei lá, o dinheiro, as riquezas? Ou vai sendo, sei lá, um filho? Ou vai sendo, sei lá, tantas coisas que podem nos roubar desse senhorio. E é importante que a gente entenda isso. E aqui eu não estou deixando de considerar nada. Uma faculdade é importante. Um filho, então, nem se fala. Eu digo para vocês com propriedade que depois de ser pai, muita coisa na minha vida mudou. Mas o meu filho não pode ser o meu senhor. O meu trabalho não pode ser o meu senhor. As riquezas não podem ser minhas senhoras. O Senhor é o próprio Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a riqueza. Ele é a verdadeira benevolência da nossa vida. É importante que a gente entenda isso. E quanto mais acontecer de alguma forma isso nos afastar do senhorio de Cristo, nós precisamos rever e nos despojar. Trilhar esse caminho de retorno para tratar o Senhor como nosso Deus. Né? Tá chorando aqui porque tomou banho e está se arrumando para dormir. Não fiquem com medo, senão não reclamem, porque afinal é só isso. Ele está só se organizando para dormir, tá bom? E aí Jesus é esse modelo de santidade. Afinal, Jesus é o santo. E sendo o santo, nós devemos segui-lo, como Maria seguiu. Jesus é o santo dos santos. Jesus é aquele que o nosso coração deve mais ansiar, mais se unir. Existe uma dita dentro da vida consagrada que diz que o grande objetivo da vida consagrada é o matrimônio espiritual. Que é o que, na verdade? É nos unir perfeitamente a Jesus como o esposo se une com a sua esposa. Jesus, de fato, nessa dimensão do matrimônio espiritual, se torna o esposo das nossas almas, onde ele se une a nós intimamente. Quando a gente fala de chamar Jesus de esposo, não estamos falando de que agora a gente vai, sei lá, ter uma relação conjugal com Jesus. Não, mas é, de fato, a inteireza da minha alma se une a Jesus de forma profunda, íntima, assim como os esposos se unem. Então é importante que a gente também saiba diferenciar isso. Mas, entendendo também Jesus como esse Senhor, nós vamos voltar para o texto. Desculpem, como modelo de santidade,
Nós vamos voltar para o texto que diz: o Verbo fez-se carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, como nos diz o Evangelho. Em outro momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei nova. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos no seu segmento. Ou seja, a gente vai entendendo de fato Jesus que se expressa como esse Senhor, como esse modelo a ser seguido, como esse caminho, verdade e vida. Jesus não é qualquer caminho, ele é o caminho. Jesus não é qualquer verdade, ele é a verdade. Jesus não é qualquer vida, Jesus é a vida. Ele é o caminho verdadeiro. Ele é a verdade que nós devemos seguir, acima de qualquer verdade ou consequência ou consciência científica que possa existir. Jesus é a verdadeira vida. E, gente, entendamos, a crença, a religiosidade não é uma ilusão. A crença, a religiosidade não está afastada, por exemplo, da ciência. Mas, afinal, a ciência é finita. E quando a ciência acaba, vem então a fé. Então é importante que a gente também entenda por esse lado. Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Por fim, nós vamos para o último ponto, que é a revelação de Jesus. Porque Jesus se revelou até nós, nos redimiu e Jesus ressuscitou. Jesus fez com que o maior drama da humanidade se desfizesse. Qual o maior drama da humanidade? A morte. Em Jesus, a morte é vencida, porque Jesus nos redime se entregando. A remissão de Jesus, o perdão dele, não veio simplesmente em chegar e dizer eu te perdoo, mas em acabar com toda a culpa do homem. Toda a culpa do homem tem fim na cruz. Nós somos aqueles que, de certa forma, somos os mais vitoriosos de todos os homens, porque entendemos que nós vamos para as batalhas já tendo vencido elas, porque Jesus já venceu todas as nossas batalhas na cruz. Mas vamos para o texto. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai, as suas palavras e atos, os seus silêncios e sofrimentos, a maneira de ser e de falar. Jesus pode dizer: quem me vê, vê o Pai. E tendo-se nosso Senhor feito o homem para cumprir a vontade do Pai, os mais pequenos pormenores dos seus mistérios se manifestam no amor de Deus para conosco. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção vem-nos antes de mais, pelo sangue da sua cruz. Mas este mistério está atuante em toda a vida de Cristo. Eu vou parar por aqui porque o texto também fala um pouquinho mais sobre essa dimensão que a gente já foi falando, mas é importante que a gente vá percebendo que toda a vida de Cristo nos remetia à cruz. Jesus falou diversas vezes para os apóstolos que ia para a cruz, mas eles não prestaram atenção. Muitas vezes a gente também é assim. Jesus nos fala grandes riquezas, Jesus nos faz grandes revelações do nosso caminho, mas a gente às vezes não dá muita atenção. E aí lá na frente a gente bate a cabeça na parede, não entende por que as coisas acontecem. Mas se a gente tivesse um pouco mais ligado a Jesus, se a gente estivesse rezando um pouco mais, a nossa resposta seria diferente. Então é importante que a gente também entenda esse caminho de redenção de Jesus. E caiu, levanta. Afinal, vocês que estão se preparando para a consagração ou para a renovação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos confessar antes da missa. Antes da nossa consagração ou antes da nossa renovação, nós vamos nos confessar. E esse momento de confissão é, de fato, nos unir mais intimamente a Cristo, para vivermos mais intensamente o nosso voto de escravidão. Conversa aí com a pessoa que está do seu lado, para a gente concluir.
Então eu acho que você já deve estar percebendo o quão grandiosa é a nossa promessa, nosso compromisso com Deus. Nosso voto de escravidão não se restringe a simplesmente chegar ali na frente e dizer: ah, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Olha a minha medalhinha aqui, que é o meu sinal da minha consagração. Olha a minha cadeiazinha, que é sinal da minha consagração. Não, nós não estamos nos consagrando a Nossa Senhora para estar num pedestal, mas para nos unir a Jesus Cristo. E nos unindo a Jesus Cristo, nos unir à sua missão de evangelizar, de alcançar o mundo, de dizer não ao pecado, de a cada queda se levantar, se confessar e voltar a lutar, de viver mais intimamente a confissão, de viver mais intimamente a comunhão, de viver mais intimamente a nossa vida com Deus. Então, desde já, eu desejo com todo o meu coração que vocês caminhem firmemente nessa preparação. Caiu, levanta! Levanta! Porque afinal, se nós estamos nesse caminho, o nosso fim é Cristo. Grande abraço para vocês. Deus abençoe cada vez mais o caminho de vocês. E a gente se encontra por aí.